Fala galera, beleza? LB Garage na área, mais um episódio aí do Projeto Styline. Hoje eu vou continuar aí o serviço que eu tava fazendo lá na traseira, que vocês viram que tinha massa pra caramba, né? Eu vou continuar removendo aí massa em alguns pontos que tem ferrugem. Eu quero finalizar a parte de solda, a troca aí pelas chapas novas, pra mim poder já começar a lixar o carro inteiro e começar a aplicar o primer já, porque depois que aplicar o primer vai dar bastante trabalho pra poder lixar e nivelar. Eu acho que vai ser a parte mais demorada aí de todo o projeto aí. Então eu já comecei aqui, ó. Eu tava fazendo um teste. Vai ter um vídeo bem bacana no canal aí, comprando disco FEP com disco CS. Fiquem ligados aí nos próximos vídeos. Então eu já comecei a remover um pouquinho de material aqui. Eu vou continuar. E depois eu mostro pra vocês aí as partes podres que tem nessas portas, que são as piores. As lados de lá, eu já fiz os reparos necessários. Eu tinha mostrado pra vocês em outros vídeos. É que esse lado aqui do carro, galera, é um lado que ficava pegando mais chuva na garagem que esse carro tava. Então por isso que ele tá assim nesse estadinho que vocês estão vendo aí, ó. Então vamos trabalhar nessa parte aqui hoje. Espero que dê pra fazer pelo menos uma dessas portas aí hoje, pra poder fazer render o serviço aí, que eu quero ver esse carro pronto de uma vez. Bora lá! Tudo lixado, então. Aqui a gente vê que tá bastante podre, né? Essa porta aqui de trás acho que é a pior. Olha só, tá bem ruim. Aí vem pra cá, aqui a gente, cara, já acha um servicinho aí que ficou bem mais ou menos. Não que o meu serviço esteja lindo e maravilhoso, né? Não tá o padrão que eu quero, mas enfim, tô trabalhando com mix sem gás, né? Aqui o cara tava tapado de massa aqui, só que a massa tava gordinha. Dava pra ver de longe que tava desnivelada, tava bem ruim. E por mais que o meu reparo não fique bom, na hora que eu compensar com a massa, eu quero pelo menos deixar plano, o mais plano possível, para que não fique visível aí o reparo que foi feito, né? Quem a gente vê isso aqui, galera, provavelmente já tinha esse pontinho de ferrugem, o cara só tapou de massa aqui, não quis reparar. Então aqui, ó, ferrugem aqui, em toda a extensão da porta. Vai dar aí um trabalhinho bem grandinho aí para poder fechar esses buraquinhos aí. Eu ainda tenho que estudar o que eu vou fazer, porque aqui é uma parte de junção aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ela tem, ó, essa junção ali pra dentro, então eu vou ter que analisar ainda o que eu vou fazer aqui. Mas segue o baile. Levei metade da manhã, galera, só pra fazer esse remendinho aqui, ó. A parte de moldar a chapinha, ela é bem chata, bem complicada. Aqui, ó, eu tirei todo esse canto aqui que ele tava bem podre, essa chapa que eu acabei de colocar nova, acabei de finalizar a solda dela aqui. Tô só esperando esfriar para poder pintar aqui dentro, passar o spray de desencagem para poder agora colocar uma pecinha aqui. Aqui eu não tô me preocupando em ficar 100%, em ficar bem plano, porque aqui depois vai uma poloininha, então eu não preciso me preocupar. Já aqui é outra história. Aqui eu cortei, os pedaços estavam podres aqui. E tem mais aqui. Nossa, galera, muito trabalho. Provavelmente eu vou ficar o final de semana inteiro só para fazer essa porta, isso se eu terminar. Então agora o próximo passo vai ser fazer esse cantinho aqui. Depois estudar o que eu vou fazer naquele pedaço ali. Depois tem mais esses outros aqui. É bastante trabalho, galera. Depois eu mostro aí o final do resultado pra vocês. Aí, galera, moldei a pecinha. Acho que mais de hora pra moldar ela. A pecinha que vai encaixar aqui, ó. Ela vai encaixada aqui assim, ó. Falta só agora dar cortar aqui uma beiradinha aqui em cima, aqui no cantinho, pra ela encaixar direitinho. Porém faltou luz. Infelizmente sem luz, sem esmerilhadeira, né? Então vamos aproveitar e dar um descanso aí. Já é quase umas 4 horas da tarde, já tô desde de manhã. Vamos dar uma descansada aí, depois a gente retoma o trabalho. Algumas horas depois, galera, continuamos sem luz, então tive que parar o serviço ali. Mas aproveitei para fazer alguns serviços manuais aqui. Como vocês veem, o capô foi removido. Aqui tá ele, ó. Eu soltei ele sozinho, com bastante medo. Eu calcei ele o máximo que deu. Mas, galera, ele é um negócio pesado, então eu tirei o suporte dele aqui. Só que imagina, se o negócio chega a cair, nossa, nem quero imaginar o que aconteceu. Aí minha namorada me ajudou a tirar ele, a gente colocou ele ali. E tô aproveitando agora, eu tô soltando essas laterais aqui. E antes só de tirar ela, eu tô só refazendo não, juntando a elétrica, porque eu tive que cortar pra poder tirar essa moldurinha. A elétrica passa aqui por dentro, ó. E aí, como tem toda aqui, ó, esse chicote aqui que vai até lá, em vez de desfazer o chicote todo, já que eu vou ter que refazer ele de novo, eu preferi fazer o quê? Cortar ele aqui. Agora eu vou só emendar só pra não perder a ordem, saber o que é o que. Porque essa elétrica depois eu vou refazer ela todinha, galera, todinha com fio novo.
Porque aqui os caras misturaram, tem fio novo com o fio original do carro, galera. Um fio original do carro, olha só, esses fios aqui, ó, são tudo original do carro e eles estão tudo se esfacelando, né? Imagina um carro de 1952. Então essa elétrica aí vai ser toda refeita, tá? Então eu vou aproveitar agora que não tem luz para fazer alguns serviços manuais. Então eu vou tirar essa lateral, depois eu vou tirar aquela outra, tem que tirar o suporte da bateria. Depois eu mostro pra vocês como é que ficou o carro aí, quase todo depenado. Seguimos sem luz, galera. Já consegui desmontar aí as duas laterais aqui do cofre do motor. E nessa lateral aqui, ó, uma surpresinha, um baita de um podre aqui em cima do duto de ventilação, onde vai aqui a caixa de bateria. Mas aqui é bem tranquilo de resolver, é só cortar uma chapinha quadrada aqui, soldar aqui. A outra tá lá naquele canto lá. E agora já tá começando a escurecer. E como a gente tá sem luz, então não vou me estender muito o serviço. Amanhã a gente continua. Mais um dia de trabalho, já tô desde cedo aqui mexendo, acordei de manhã, já tinha voltado a luz, eu voei direto aqui para poder soldar esse cantinho aqui. Mas galera, tá bem complicado trabalhar nessa porta, a chapa dela tá fina por causa da ferrugem. Aqui para soldar aqui foi bem complicado, ali em cima, ó, depois que eu comecei a soldar apareceram alguns furinhos ali, porque a chapa ali tá bem fininha. Aí eu completei o que deu com solda. Mas ali por trás também ficou bem ruim, dá um acabamento mais legal. Aqui assim ali, ó, ficou meio estranho, mas depois ali eu vou preencher com uma massinha para deixar um acabamento mais legal. E aqui eu pintei para proteger, agora eu vou estudar o que eu vou fazer. Porque aqui é bem complicado de dar acabamento, principalmente nesse cantinho aqui, ó. Porque daí eu teria que fazer uma chapinha para dobrar e abraçar lá por dentro, que nem é aqui a porta original. Então essa porta tá bem difícil, a posição de soldar é ruim, tá bem complicado trabalhar nela. Mas já vou adiantar para vocês, galera, esse serviço aí, eu não gostei muito do serviço que eu fiz. Porém, infelizmente, não tem muito como fugir, trabalhar com a MIG sem gás é meio ruim em alguns pontos. O ideal aqui seria o que? Claro, se eu tivesse nos Estados Unidos, por exemplo, eu ia num ferro velho, comprava uma porta nova aqui, enfiava uma porta nova, não ia estar fazendo esse trabalho. Mas o ideal aqui seria cortar isso aqui inteiro e achar alguma empresa que conseguisse estampar um metal igual esse, mas isso aí provavelmente deve ser bem difícil de encontrar. Já aqui nessa porta vai ser mais fácil, porque ela é reta, toda reta, não tem aquela curvinha que nem tem ali, ó. Então o que eu vou fazer aqui, como aqui tá toda essa parte de baixo podre, eu vou cortar ela de fora a fora, a partir dessa linha aqui, ó. Dessa linha aqui eu vou tentar preencher com solda depois, mas a partir dessa linha, porque aqui já começa uma curvinha, né? Cortar ela de fora a fora e vou mandar fazer uma chapinha lá no mesmo cara que fez aquela chapa ali da moldura do vidro traseiro, né? Porque aqui, como vocês estão vendo, ó, ela abraça aqui, ó, ela faz essa voltinha. E fazer essa voltinha aqui, usando o meu torno que é pequeno, é ruim porque ele empena o metal. É o mesmo caso que aconteceu com essa soleira aqui, quando eu fiz ela empenou pra caramba. Inclusive, quando eu for passar a massinha aqui em alguns pontos, provavelmente vai ficar um pouquinho mais de massa que em outros, tá? Mas então essa aqui a princípio vai ser mais fácil de trabalhar. Essa aqui então, ali eu vou precisar infelizmente botar um pouquinho mais de massa para compensar. Apesar que aqui depois vai um acabamento um acabamento cromado, né? Uma polaina, enfim, como vocês quiserem chamar. Então aqui eu não preciso me preocupar em ter um acabamento assim 100%. Agora aqui tem que ter um acabamento top, porque aqui vai ser pintado, aqui vai aparecer, então qualquer coisa que ficar mal feita aqui vai ficar muito evidente. Então aqui eu vou precisar estudar e fazer com bastante calma para ficar um serviço bem feito. Então boa parte da tarde aí gasta para só trabalhar nessa porta aí. Ali naquele canto, galera, o que eu fiz? Eu tentei fazer daquela forma que eu falei pra vocês, uma chapinha pra dobrar ali, mas em função daquela curva ali, ficou bem complicadinho, não consegui. Então ali naquele canto eu tive que colocar uma chapinha reta. Então por trás, o que acontece? Não tá seguindo o mesmo padrão da porta, ele não tá dando aquela dobrinha pra dentro, né? Mas ficou digamos, aceitável, tá? Tá longe do padrão que eu gostaria de fazer. Mas inclusive esse aqui também, né, já tinha mostrado pra vocês que ele ficou com um relevo ali, porque a chapinha entrou um pouco pra dentro quando eu tava soldando. Mas depois ali eu vou preencher com massa pra nivelar, e aqui depois vai um acabamento, então não preciso me preocupar. Aquele pedacinho ali, eu vou precisar refazer um outro remendo ali, que ele não ficou legal.
Mas é isso aí, galera. Infelizmente, como eu já comentei pra vocês, a chapa dessa porta tá bem fina, tá bem difícil trabalhar nela com a MIG sem gás. O ideal seria arrumar uma porta, mas onde é que vai arrumar uma porta, né? De uma Starline 1952 aqui no Brasil. Foda, né? Mas enfim, como eu já comentei pra vocês em outros vídeos, a ideia é trazer esse carro de volta à vida. Não é fazer uma restauração a nível de placa preta. Na verdade, eu acho que eu nem deveria chamar isso de restauração, né? Eu tô fazendo uma recuperação, fazendo um reparo, na verdade, um reparo desse carro aí, tá? Num futuro próximo, o dia que a gente tiver mais condições, quem sabe a gente tira essa porta aí e leva pra algum profissional de verdade fazer. Lembrando que eu sou amador, né? Tô fazendo tudo isso aqui na cara e na coragem. Mas enfim, então, por hoje essa parte é isso aí. Aí eu aproveitei também alguns momentos de folga pra tirar algumas peças do carro, né? Como aqui as maçanetas, tá? Tirei essa daqui, as duas de lá. Tá aqui uma delas, ó. É bem simples. Essas guarnição aqui eu vou ter que dar um jeito de replicar elas. Só que, pra variar, né? Aqui a do motorista, ela não quer sair. Ela é presa. Ela é bem curiosa. Ela é presa aqui, ó, uma chapinha. Essa chapinha aqui prende ela. Ela entra lá dentro num suportezinho que tem, que ele agarra ela assim, ó. E a chapinha vai no meio. E aí ela tem lá uma canaletinha que tava na frente e aqui. Então quando tu puxa ela, tu consegue tirar a maçaneta. Só que justamente essa aqui tá travada. Claro, essa peça tá enferrujada e tal. E também provavelmente a pessoa que restaurou esse carro, quando fez a pintura, não tirou essa maçaneta. Tenho quase certeza. Enfim, e aqui na frente também aproveitei para tirar mais alguns detalhes. Tirei as entradas aqui da ventilação. E o próximo passo agora é terminar de soltar essa elétrica aqui, tudo que tá na parede corta-fogo. Porque eu quero começar a trabalhar nela, lixar ela todinha. Porque aqui eu vou pintar o cofre do motor, aqui eu vou pintar tudo antes do carro inteiro. Eu vou pintar aqui, porque depois eu quero montar as laterais também pintadas, para depois montar os paralamas pintados por dentro, por fora ainda não. E o capô, porque eu quero alinhar eles, deixar tudo alinhado, porque aqui tava fora de esquadro aqui, o capô não tava fechando direito. Então depois que o carro tiver todo alinhado, aí sim eu vou pintar ele montado, tá? Inclusive as portas também, eu até tentei tirar elas, mas elas estão com todos os parafusos espanados. Então eu nem quis mexer para não me incomodar com isso daí, né? Só a única coisa que não vai ficar legal vai ser a pintura aqui do meio. Porque para ficar legal eu teria que tirar o motor, né? Infelizmente ainda não tenho uma girafa para poder fazer serviço. Tenho muita vontade de comprar, mas é um valorzinho alto e não é uma coisa que eu vou usar todo dia, digamos, né? E então o que eu vou fazer? Esse ladinho aqui, ó, até essa divisória, aqui e lá, eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer um trabalho top, vai ficar legal. Agora aqui, com certeza vai ficar bem meia boca, porque eu vou conseguir pintar só em volta, lá atrás não vai pegar tinta direito. Mas enfim, vou fazer o meu melhor e no futuro, quando a gente conseguir tirar esse motor aí pra revisar, eu dou um jeito aí de pintar aquela parte ali que vai faltar. Mas no mais é isso aí, galera. Então, devagar, você vai ao longe, né? Trabalhando só no final de semana, mas eu acho que a gente tá conseguindo aí fazer um progresso legal com o carro aí. É isso aí então, galera. Mais um final de semana de trabalho aqui em cima da Skyline. No fim, não acabou rendendo muito esses 2 dias de trabalho, porque em função daquela porta ali eu perdi muito tempo. Moldar a chapinha, soldar, alinhar é bem chatinho. Eu tive que fazer ali 2 vezes aquele cantinho da porta aqui, dessa porta aqui traseira. Então, mas é isso aí faz parte do projeto aí, faz parte dessa restauração, então fazer o que? Precisamos fazer, né? Então é isso aí, galera, se gostou do vídeo não esquece de clicar no gostei, se não tá inscrito no canal, já se inscreve aí, dá uma olhada nos outros vídeos. E é isso aí, até o próximo vídeo, galera, valeu!